Tudo bem? Hoje eu vou comentar, vou falar de um caso que eu militei, que eu trabalhei. Um caso de repercussão nacional, um divisor de águas para o direito brasileiro. Eu sou Roberto Parentoni, sou advogado criminalista. E eu vou aqui tecer alguns comentários do porquê aceitei defender Marcola. Em 2009, iniciei o trabalho de defesa nos processos de júri, entre outros, em que Marco Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola, figurava como acusado. Para a frustração de muitos, devo dizer que tal incumbência foi dada a mim por uma dinâmica muito simples, na teoria e trabalhosa na prática. Experiência pela atuação em mais de 350 júris, muitos deles da ativo desde 1991. E as concepções e ideais de defesa transmitidos por meio de nossos cursos de prática penal, onde as pessoas podem me ver falando com sinceridade sobre essas experiências, concepções e ideias. Para representá-lo, cumpri a tarefa da defesa criminal, como faria e faço a qualquer cliente. Ingressei nos autos, analisei as condições em que se encontrava o processo, ou seja, sua história, os fatos, as provas, analisei as atitudes da acusação, as do juízo e entrei com a defesa dos direitos que lhe cabiam mediante o processo, inclusive com vários recursos que foram necessários para garantir tais direitos. Em um dos casos em que Marcola foi acusado de ser mandante da morte de um juiz de direito, acompanhado pela imprensa e conhecido nacionalmente, em minutos tive que tomar a decisão de abandonar a sessão do júri, pois direitos do meu cliente foram descumpridos. O meu dever de defender esses direitos exigia que eu assim procedesse. Inicialmente, tive que me apropriar do conteúdo de mais de 20 volumes do processo. Em poucos dias, deram-me apenas 30 minutos para conversar com meu cliente na prisão. Impetrei vários recursos para exercer nossas prerrogativas. Aos que desconhecem, não há previsão de tempo para a conversa entre advogado e cliente. Abandonei o júri e em nova data consegui votos a favor do meu cliente, sendo que ainda hoje afirmo a fraqueza das provas contra ele admitidas, estando o processo em recurso. Em alguns processos de júri que Marcola responde, a tese da defesa foi acatada, sendo impronunciada. Quero dizer que nunca nutri nenhuma preocupação contra essa defesa ou qualquer outra, e explico, a título de compartilhamento aos jovens advogados e antigos, que a fiz cumprindo o meu ofício de criminalista, com consciência, habilidade e responsabilidade, com o pensamento e princípio de que defendo direitos. Ademais, parto do pressuposto de que a acusação zela, da mesma forma, ou seja, com consciência, habilidade e responsabilidade, pelo trabalho de provar a culpa do acusado, seja ele quem for. Na época em que assumi a defesa de Marcola, ele era considerado, se não o maior, um dos maiores infratores do Brasil. Hoje vemos processados e presos diversos políticos, como o ex-governador do Rio de Janeiro e empresários de naipe de Eike Batista, que já foi até considerado o homem mais rico do Brasil, entre muitos outros e outros e outros. Poderíamos aqui falar eternamente, vamos dizer assim. Não preciso dizer muito como cidadão, como advogado criminalista militante desde 91, eu e os defensores dessas pessoas, se me permitem, temos o dever e a obrigação de garantir um julgamento justo, dentro da lei. Ninguém se engane achando que sem a presença do advogado ou advogada se pode fazer justiça. A quem se prestou a estudar direito e escolher ser criminalista, não cabe conflito se compreende que sua tarefa é defender direitos. Se houver, não assuma a causa. O cliente tem direitos. E se esses estão sendo violados, seu trabalho é resgatá-los e fazer com que sejam respeitados. Assim somos advogados e advogadas. Fortalecemos o Estado Democrático de Direito e a justiça do nosso querido Brasil. Um fraterno abraço, beijo no coração.